E aí, gente, como é que vocês estão? Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês, tendo o nosso momento de reflexão. Você que viu o nosso programa na semana passada a respeito do... Se você não começou tão bem, mas você pode terminar de uma forma assim tão surpreendente, né? Ao longo da nossa trajetória, entre o começar e o concluir, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa, ao longo da trajetória, o confiar em Deus. Isso nos ajuda bastante, é um grande suporte que a gente tem, esse confiar em Deus. Mas a gente só pode confiar em alguém se a gente caminha com esse alguém, se a gente conhece, se a gente tem relacionamento. Só assim a gente pode conseguir confiar nessa pessoa, porque na convivência ela vai conquistando a nossa confiança. Da mesma forma é com Deus, né? Na convivência com Deus, no caminhar com Ele, a gente vai sendo convencido por Ele que a gente pode sim confiar. Confiar na integridade, confiar no caráter, confiar na bondade, confiar no amor dEle por nós. E eu quero dar uma sequência para esse assunto, falando sobre algo que é tão essencial para nós, que é perseverança. E eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus, no livro de Romanos, o capítulo 5 e o versículo 4. O apóstolo Paulo ele diz assim: a perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Se a gente não é perseverante, nós vamos ter sérias dificuldades em sermos confiantes. Então vai sempre vir um medo se não houver uma perseverança. A gente desiste fácil, a gente desiste rápido. A gente não tenta uma segunda, terceira vez e isso começa a trazer insegurança, porque outras vezes deu errado. E qual foi a nossa solução? A fuga, uma rota de fuga. Qual foi a saída que a gente encontrou? Desistir. Então, se ao longo da nossa vida a gente vai acumulando essas rotas de fuga, geralmente uma fuga, a gente deixa para lá, a gente foge, a gente esquece, a gente não persiste, a gente não persevera, isso vai afetar diretamente a nossa autoconfiança. Então, a gente corre o risco de passar a ser uma pessoa extremamente insegura. Sabe, pessoas tão inseguras, pessoas que têm medo de quase tudo, medo de tentar, medo de provar, medo de mudar. E se a gente tem medo de mudar, a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa, sempre com os mesmos resultados. Se nós queremos algum resultado diferente na nossa vida, a gente precisa querer arriscar um pouco mais. E esse arriscar um pouco mais vai precisar de confiança para arriscar. Mas a confiança, ela precisa da perseverança. Se a gente, ao longo da nossa vida, seja no casamento, perseverança no casamento, lutar pelo casamento, saber que o casamento ele pode ressuscitar, a gente pode ter perseverança nos estudos, perseverança na faculdade, perseverança no ensino médio, pessoas que, por conta de trabalho, tá na lavoura, tá no campo, então logo cedo ajudando a família. Então é comum, né, a gente ver pessoas que não conseguiram concluir o ensino médio, se não concluíram nem o ensino fundamental, e isso termina de uma certa forma bloqueando as pessoas em sonhos, projetos. Então fica sempre naquela mesma, não sai dali a vida inteira, porque não tem nenhum tipo de estímulo, nunca perseverou, nunca foi além, nunca deu um passo a mais do que já tinha dado, nunca arriscou fazer algo diferente para ter um resultado diferente. E aí as pessoas se conformam. Não, tá bom assim, eu já tentei, não deu certo, deixa quieto. Eu já falei uma vez, não deu certo, deixa quieto. Então essa frase, deixa quieto, termina sendo algo tão familiar. E a gente perde. A gente perde de ter coisas novas, a gente perde de ter resultados novos. A gente perde de crescer, a gente perde de amadurecer. A gente começa a perder tantas oportunidades de ouro, tantas oportunidades preciosas que a vida nos dá, porque lá atrás a gente começou a
pegar rotas de fuga lá atrás, lá no passado, anos atrás. E essas rotas de fuga, não, tentei, não deu certo, então deixa quieto. Ah, eu fui 1, 2 vezes, não consegui, já deixa para lá. E a gente mal sabe que a médio e longo prazo a gente pode sofrer duras consequências. Duras consequências. Tem um filme muito bom, que quem ainda não assistiu até recomendo assistir. O nome do filme, baseado em história real, é Uma Mente Brilhante. De um ator americano, um negão, que ele é médico, mas quando ele era criança, que ele só tirava notas ruins na escola, os alunos dele, da turma, chamavam ele de burro, você é burro, você é burro, você não pensa, você não raciocina, você não tem imaginação. E a mãe dele, que era analfabeta, mas ele não sabia que a mãe era analfabeta, era a maior incentivadora. Não, você não é burro. Você pode sim ser inteligente, porque você é inteligente, você pode raciocinar, você tem imaginação. E ela foi esse trabalho a longo prazo. E lá na frente, ele terminou sendo um dos cirurgiões mais bem respeitados e requisitados na época dele, né? Não sei nem que ano isso foi. Mas é uma história belíssima, é uma história linda, Uma Mente Brilhante. Assista esse filme. É uma lição para nós sobre perseverança. E a perseverança, ela vai trazer resultados novos. Ela vai trazer confiança, ela vai trazer autoestima. E eu quero deixar essa palavra para você: não desista, mas persiste. E tem um cara aqui, que eu acredito que você já ouviu falar, ele para mim é um dos maiores exemplos da história sobre perseverança. É um americano chamado Abraham Lincoln. E para quem ainda não teve acesso a um pouco da história dele, eu queria ler com vocês só um trecho sobre a história de vida de Abraham Lincoln, que ele terminou sendo, até hoje, um grande exemplo de perseverança, um grande exemplo de persistência, paciência, de não pegar rotas de fuga, mas sempre tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. Abraham Lincoln, ele era um cara cristão, ele tinha temor a Deus, e ele sabia que também Deus com ele poderia ajudá-lo a superar essas fraquezas, esses obstáculos, a fraqueza da desistência. Né? É uma das nossas lutas diárias, a luta de vencer a vontade de desistir para alcançar a perseverança. É uma luta diária que muitos enfrentam, em algum momento você já deve ter enfrentado isso, e eu quero trazer essa palavra para você: não desista, tá? Seja perseverante, tenta de novo, mas deu errado, tenta de novo, mas deu errado, mas você sabe que aquilo pode dar certo, você pode dar certo. Você pode dar certo, porque Deus não fez ninguém burro. As pessoas colocam esse rótulo sobre nós e a gente pega esse rótulo, esse apelido, e a gente termina acreditando que a gente é assim. E a gente começa a acreditar que é assim, é o primeiro passo para a gente entrar num declínio, sabe? Num poço que quase sem saída. Mas eu quero ler essa história para você, uma história também real do Abraham Lincoln. Então vamos lá. 1816. Sua família foi forçada a sair de casa e ele teve que trabalhar agora para sustentar a família. 2 anos depois, 1818, aí a mãe dele morre. Em 1831, ele teve a primeira falência nos seus negócios. 1 ano depois, em 1832, ele concorreu para deputado estadual, perdeu. Ele procurou emprego, também foi dispensado. Ele quis entrar na escola de direito, mas ele não conseguiu ser admitido. No ano seguinte, 1833, ele tomou dinheiro emprestado de um amigo para começar um trabalho e logo depois, 1 ano depois aproximadamente, ele estava falido de novo. E agora ele passa 17 anos pagando a dívida daquele empréstimo que ele tinha feito. E aí, 17 anos pagando a dívida de algo que não deu certo. No ano seguinte, 1834, ele se candidatou novamente a deputado estadual,
perdeu. 1835, ele estava noivo, mas sua noiva morreu e ele fica meio desolado, quase que em depressão. 1836, repare que assim, um ano após o outro, né? Sem muito intervalo. 1836, ele vai ter um colapso nervoso e fica de cama durante 6 meses, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada. 1838, ele é indicado para ser porta-voz da Câmara Estadual, perdeu. 1840, ele foi indicado para o colégio eleitoral, foi derrotado. 1843, ele se candidata ao Congresso, perdeu. 1846, ele se candidata novamente ao Congresso e aí ele perde de novo. E ele foi para Washington para tentar trabalho. 1848, ele se candidata à reeleição no Congresso, perde de novo. 1849, ele é indicado para o cartório de registro de imóveis em seu estado, foi rejeitado. 1854, ele se candidata ao Senado dos Estados Unidos e adivinha? Perdeu. 1856, ele solicita a indicação para vice-presidente da Convenção Nacional do seu partido. Ele teve menos de 100 votos, ou seja, perdeu de novo. 1858, ele se candidata ao Senado dos Estados Unidos, perdeu de novo. Olha o histórico desse cara, quantas derrotas, quantas falências. Mas em 1860, aí já são, deixa eu ver aqui, 44 anos. Se candidatando, perdendo. Procurando emprego, rejeitado, sendo demitido, começa 2 negócios, entra em falência, pega o empréstimo, passa 17 anos pagando dívida. 44 anos. Gente, com 4 anos a gente já desiste. Quanto mais passar os 44. Mas, em 1860, pela primeira vez, ele se candidata à presidência dos Estados Unidos e é eleito. E até hoje, quantos anos depois? Mais de 40, assim, e mais de 50 anos depois. O cara ele ainda é um dos mais respeitados, um dos mais conceituados presidentes americanos e foi um dos ícones na luta contra a escravidão, contra o racismo, e ele era branco. E foi um cara que ficou tão conhecido nos Estados Unidos, no mundo, e tem até uma estátua dele sentado numa cadeira bem grande lá, acho que em Washington, né? Se não me engano, é em Washington. Então, 44 anos de persistência, perseverança. Ele não se permitia abalar. Olha, esse ano está começando, mas a palavra que eu tenho para você é: não desista. Ainda que der errado, tenta de novo. Como eu disse para vocês no programa anterior, Deus é um Deus de novos começos. Ele sabe estender a mão, Ele sabe te levantar todas as vezes que for necessário. Eu queria nessa hora poder orar por você, se você puder fechar os seus olhos aonde você estiver agora. Se não, pode ficar assim mesmo, de olho aberto. Eu quero orar por você, se você me permite. Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essas pessoas que estão me assistindo agora, onde a Tua palavra pôde alcançá-las. E eu acredito que o Senhor é um Deus de novos começos, é um Deus que sabe aproveitar todas as oportunidades que a gente dá para o Senhor. A cada passo de fé que nós damos, o Senhor sabe recompensar, para nos mostrar que vale a pena confiar no Senhor em todo o tempo. Que a nossa história de vida, que tem tantas desistências, possa daqui para frente ser marcado pela perseverança. Ainda que em algum momento a gente desista de algo, mas o que venha pesar mais na balança da nossa história de vida seja a perseverança, sabendo que o Senhor estará ao nosso lado em todo o tempo. Pai, que a Tua bênção possa estar sobre cada um dos que estão me assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, gente. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.